Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do meu quadro News. E hoje a gente tem um tema polêmico, né, que chega a ser ridículo a gente comentar sobre algo assim, né, parece realmente o território das bananas. Você tem um presidente da república que diz que se tá caro é só não comprar. Eh, Falar que se você não compra as coisas começam a estragar e eles abaixam o preço. Gente, pelo amor de Deus, a gente está vivendo um momento de inflação que não está sendo colocado da forma que deveria. Eh, eu fico preocupada, e acho que não só eu, talvez você já tenha se atentado a isso, porque se nós, eu estou supondo que você que está me ouvindo seja pelo menos classe média, não esteja ali na lá embaixo, tô supondo, fonte, minha cabeça, tá. Você imagina as pessoas que ganham um salário mínimo nesse país, como é que toma café? Com café custando R$ 40. Como é que toma leite se o litro do leite, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, até nos mercados mais em conta, até nas regiões mais distantes, que eu tenho amigos e minha mãe mora numa região que é distante, que não é turística, que a gente não pode chamar de caro, o litro do leite está custando quase R$ 7 e às vezes mais do que R$ 7, dependendo de qual você compra e onde você compra. Como é que essas pessoas estão fazendo para comer? Se tudo que você vai comprar no mercado, 1 quilo de feijão está custando R$ 13. O 5 quilos de arroz custando R$ 40, coisas tão básicas para um indivíduo que, se você observar o que eu falei para você aqui até agora, que não sustenta alguém um mês, já dá mais de 20% do que a pessoa que ganha o salário mínimo recebe. É difícil a gente entender onde a gente vai chegar, porque tudo isso sinaliza uma grande crise que está por vir. As pessoas, elas não vão para a rua assim que começa a acontecer isso, as coisas vão piorando, a violência vai piorando, porque as pessoas tem uma frase, né, muito famosa que é: "Nunca se meta entre o seu homem e a sua comida". E o que está acontecendo é que o governo está se metendo entre o homem e a sua comida. E as pessoas, para sobreviverem, para conseguir comer, com o senso de preservação dela e da família dela, começam a virar bicho, tá. Não é questão de educação, começa a ser assim: "Eu preciso comer". Eu não posso passar necessidade. Então, a criminalidade aumenta, a corrupção aumenta, e quando eu falo corrupção não é de governo, a pessoa ouve o nome corrupção, pensa em governo, não é disso que eu tô falando. A corrupção, eu tô falando realmente de você ter produtos, cargas roubadas, produtos sem emissão de nota fiscal, tudo para tentar passar, filtrar, infiltrar ali as normas para tentar, fazer com que as pessoas consigam de alguma forma, mesmo que na ilegalidade, consumir coisas básicas para sobrevivência. Controle de preço nunca resolveu, porque os governos ficam tentando criar medidas econômicas para remediar algo que não foi pensado na sua causa. O que está acontecendo por uma pressão. Eu tenho um episódio que eu falo só de inflação, tá? Então não vou ficar muito botando aqui todas as motivações, o que que faz o preço das coisas subir, quais são as causas disso. Você pode ir lá encontrar nesse episódio, mas o governo ele criou tudo isso, ele pressionou para que a gente chegasse onde tá, e agora ele vai começar a querer tomar medidas para resolver, só que as medidas que ele toma são tão burras quanto as decisões que causaram isso, que ele tomou e que causou isso tudo. Porque ele vai começar a controlar preço e quando você controla preço, simplesmente o mercado se recusa. É tão óbvio, porque se você vende arroz e você tem o custo de comprar o arroz do produtor, de embalar o arroz, de trazer o arroz até o supermercado, e você tem um preço para essa cadeia funcionar e você receber o quanto você acha justo para ter esse trabalho todo e pegar o arroz do produtor até o mercado, quando ele tenta controlar o preço e diz: "O arroz só pode custar até tanto", isso aconteceu no período de hiperinflação, o que ele está fazendo, o que a pessoa que vende o arroz faz é: "Não vale a pena para mim". Não vou trabalhar pelo quanto ele tentou manipular o preço. Manipulação de preço, tentar fazer controle de preço não funciona. Eu tenho vídeos, depois eu posso fazer uma postagem sobre isso, mostrando as notícias do jornal no período da hiperinflação. Os fazendeiros pararam, não tinha mais carne nos mercados, não tinha comida. Não era porque não se produzia, mas porque os produtores falaram: não vale a pena vender por isso. Eu vou trabalhar de graça, eu prefiro ficar com a comida para mim. Não paga a conta do transporte, não paga a conta porque o governo tentou segurar a hiperinflação fazendo controle de preços. Isso nunca vai resolver. Existe um problema dele não querer cortar
gastos públicos, existe um problema dele querer aumentar a tributação das empresas, tornando a mão de obra muito mais cara, e as pessoas e as empresas, quando têm um custo alto para produzir, elas dificilmente conseguem cobrar menos pelo serviço. E fica muito mais difícil para uma empresa pagar mais para o funcionário, porque ela fala: "Cara, eu já estou apertado até aqui, pagando o que eu pago, como que eu dou bonificação, como que eu dou aumento?" Até porque uma bonificação, um aumento carregam mais taxas, mais, percentualmente você também está aumentando o seu pagamento, né, seu pagamento de tributos, não só na remuneração da pessoa. Então assim, tudo isso é um sinal gravíssimo de que a gente está à beira de uma crise grave. Eh Espero que o meu marido não ouça esse podcast, que ele sempre fala podcast não, esse episódio, ele sempre fala que eu deveria me posicionar menos sobre governo, mas eu realmente torço para que, o Lula seja impeachmentado, de coração, porque o que ele tá fazendo para mim é um crime, tudo o que tá acontecendo desde de que eles assumiram esse governo, tá. E aí a gente: "Ah, Ana, mas qual é a solução para isso tudo?", né, se a gente tá entrando nessa crise, se a inflação vai subir pra caramba, qual é a solução disso tudo? Diferente do que você possa imaginar, eu não sou a pessoa que vai chegar e falar assim: "Olha, o Brasil tá uma grande bosta, bota seu dinheiro todo em dólar". Não acho que seja assim que funciona. Existem investimentos que protegem você da alta da inflação. Existem investimentos que pagam bem considerando o cenário que a gente vai, tá. Você pegar todo o seu capital e dolarizar ele ou pegar qualquer outra saída que seja de moeda, ouro, ou qualquer ativo de proteção, e você pensar que só isso é a solução, não é, tá. Você pode inclusive estar correndo mais risco, porque as pessoas costumam ter um viés muito todo mundo tenta fazer tudo sozinho, né. Aí você me ouviu isso, aí você vai lá no chat ChatGPT ou no Google: "Quais investimentos pagam a inflação? Quais investimentos o que eu devo fazer assim? Ah, vou botar tudo em dólar. Como eu boto? Eu boto na empresa tal, eu faço isso". E geralmente, quando você tenta fazer autonomamente dessa forma, você está desconsiderando um monte de riscos que você está correndo e de erros que você pode cometer nesse percurso, nesse trajeto, tá. Então é muito importante você entender o que há por trás, até porque se você for procurar qualquer tipo de informação sobre, onde você pode abrir uma conta, botar o dinheiro em dólar, investimento, você vai achar muita propaganda de próprios escritórios de investimento, de pessoas que vendem tal coisa, que tal investimento. Então assim, é óbvio que essa informação vai ser tendenciosa que o cara quer te oferecer, né. Então fique muito atento porque, não é bem assim, tá. Mas existem algumas formas, repito, não é isso primeiro que eu não posso dar recomendação de investimento pra ninguém, principalmente aqui no podcast que eu não conheço quem tá do outro lado, mas existem formas de montar uma carteira que te proteja num cenário caótico, que é o que eu acredito que a gente vai estar vivendo aí no próximo período. Enfim, essa foi a nossa news de hoje, então segurem seus chapéus, e se você não sabe, a gente tem todo um suporte pra dar pra você, você pode encontrar mais conteúdo em outro lugar, inclusive eu vou dar uma aula muito interessante que eu nunca dei antes, inédita, sobre os erros financeiros que eu já cometi e que eu vi pessoas cometendo, tá. E você pode aprender, eu sempre falo a frase que os inteligentes aprendem com os próprios erros e os gênios aprendem com os erros dos outros. E eu quero fazer essa aula para mostrar uma série de erros que as pessoas cometem ao longo da sua vida, na sua administração financeira, tanto na parte de investimentos quanto em decisões diárias. Eh enfim, você pode seguir a gente lá e eu agradeço a você. Até o próximo episódio e tchau, tchau.